ele se torna mais transmissível, né? Ao É. que parece, e atinge mais rapidamente um número maior de pessoas. E aqui no Brasil, a situação parece que foi a pior do mundo, né? As curvas Porque agora estão sendo. que a gente tem a gestão, né? O Pois é. nosso, o desgoverno nosso, felizmente. Parece que eu vi um amigo meu que é professor do IF, ele comentou comigo que o ano passado teve oportunidade de comprar, acho que em julho, não sei quantas milhões de vacinas, aí não comprou. Talvez se tivesse comprado e vacinado, que de lá para cá É, teve muito tempo, né? Teria é. sido bem menor o estrago. Opa, opa, opa. Desculpa a demora, fui tomar um remédio, eu tinha esquecido. Eita, Renato, hoje de microfone. Pois é. Pronto, Renato, você quer apresentar hoje? É, pode ser. Pronto, você tem o arquivo lá, aquele arquivo ou não, né? Tem ou não? Compartilhei, por favor, professor. Pronto, eu vou aproveitar e mandar no grupo pelo WhatsApp, que aí o que a gente fez hoje já vai para todo mundo. Com o de hoje, né, nós já temos praticamente 12 oficinas propostas. E aí ficam A próxima, faltando, isso, as 4 que vocês vão propor para a próxima semana, mas eu acho que o trabalho maior foi o início, né? Porque aí o início ele vai servindo como base e ao mesmo tempo ele vai sendo reconstruído, né? Reformulado. verdade. Eu mandei para vocês aí, chegou? Ainda não, eu acho que está chegando. Já foi. Aí, Renato, você vai projetar mesmo, né? Que aí você fica controlando. Aqui não chegou ainda. É, eu vou baixar aqui, tá aqui já. É assim, sabe? Continuando nesse assunto, enquanto ele se organiza, tem muitos filmes aí de ficção, né? Que mostram um pouco dessa realidade e eu acredito que de realidades futuras também, sabe? Sim, do vírus, né? É, É sobre, engraçado que eu tenho um livro de 2002 que é Como Será o Mundo daqui a 50 anos. É um negócio assim o nome do livro. Daí ele falava exatamente sobre os supervírus que iriam surgir e tal, que iria causar uma pandemia. A verdade é que a própria Bíblia prevê, né, esse é, apocalipse, essas, né? essas pandemias, né, é uma coisa muito comum, né? Na verdade, sempre ocorreu, né? É, Ao longo de toda a história da humanidade. Agora, é. uma coisa, um fato que poderia ser evitado, eu acho que poderia ter sido através de uma melhor gestão da situação, né? Você viu que ontem uma embaixadora dos E, Estados Unidos publicou no Twitter que os Estados Unidos podem intervir aqui no Brasil, por exemplo, tirar o governante e tomar conta tipo com as forças militares, caso continue, porque o Brasil está sendo um risco biológico agora, porque deixaram surgir uma nova variante que se chama Covid Manaus, que surgiu em Manaus, que ela é mais letal, sabe? Por isso que o número de óbitos vem aumentado tanto, é por causa dessa variante. Não, eu não vi nada sobre isso, não, ainda, né? Mas pode ser possível mesmo. também não, mas Ave Maria. Eu não sei o que é pior. Pois é. Sim, Renato, você já está pronta aí? Ah, começou a apresentação, né? Ok. É que demora um pouquinho para poder abrir, né? Fica É um filme aquela muito bom, tela. Maria José. Não sei se você já assistiu depois, se você puder assim assistir. Assiste, ela é um pouco extensa, é Interestelar. Assista ele depois. Vixe, é muito bom esse filme. Tá na minha lista Nunca, de filmes favoritos. nunca assisti, né? É Ele só fantástico. perde para um filme que se chama Mister Nobody.
Mexendo no robótico é muito relacionado à física também, é muito massa. Bom, começando a apresentação aqui, bom dia. Bom dia. Tem uma Bom, telinha aí que você pode ocultar ela, que tá aparecendo. Isso. Bom, me chamo Renato Gomes, sou um dos bolsistas voluntário do projeto de pesquisa Conexões de Saberes entre Física e Literatura nas turmas de integrado de primeiro e segundo ano do IFRN Campus Caicó. Os coordenadores são, quer dizer, o coordenador é o professor Ito, também a professora Maria José, e os participantes bolsistas voluntários somos eu e Ana Júlia. Bom, aqui são padrões já que a gente já vem seguindo, então você já sabe que o tempo é 2 horas, que no caso é 2 horas aulas, que no caso é 1h30, essas propostas de oficina. As oficinas são baseadas nas obras A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Alice no País de Encanto, de Robert Grimoire, Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato, e Por que as Coisas Caem, de Alexandre Sherman e Bruno Rainho. Eu vou dar uma descidinha aqui porque ficou... Essa aqui tá como a 9ª oficina, já que eu e o professor Dr. Ítalo demos 4 propostas, e Maria José, juntamente com a Ana Júlia, deram mais 4 propostas, então nós já estamos aqui na 9ª proposta de oficina. A obra que escolhemos para essa 9ª oficina seria A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. O professor colocou aqui entre parênteses trechos. O primeiro momento ele duraria em uma base de 15 minutos, e ele segue aquele mesmo padrão, né, de fazer a entrega das propostas do encontro anterior, lembrando que os participantes já teriam lido previamente o trecho da obra, que será montado os grupos para leitura neste momento. O segundo momento, ele duraria em torno de 1 hora. Ele seria baseado, como em alguns propostas, como a gente já mostrou, em leitura do trecho da obra, assim como vídeos pelos responsáveis da oficina. Os participantes podem também interagir nesse momento, e posterior à explicação e discussão dos conteúdos de físicas verificados e destacados na leitura. O terceiro momento teria em torno de 15 minutos, e ele se basearia mais ou menos nisso. Recapitulação do que foi discutido na referida oficina e encaminhamentos extras. Encaminhamentos extra-oficina. A partir da leitura realizada, será solicitado aos estudantes que criem pequena história fictícia envolvendo o assunto discutido, sendo teatral, por grupo, pois isso possibilitará ajudar tanto quanto a avaliar o grau de compreensão dos alunos, dos discentes sobre as leituras realizadas no que diz respeito aos conceitos físicos envolvidos. O participante deverá apresentar no início do encontro da próxima oficina, que é o mesmo padrão. Como ele, nos terceiros momentos, normalmente o estudante ele vai ficar com uma ideia, com uma proposta, e essa proposta ele vai apresentar no primeiro momento da oficina posterior. Essa oficina aqui, ela vai seguir da seguinte maneira, a proposta dela, o encaminhamento dela, vai ser assim: os alunos eles vão criar uma pequena história fictícia, ou seja, um textinho pequenininho, pode ser alguma coisa envolvendo o tema da disciplina. Professor, qual era o capítulo, os trechos que o senhor tinha escolhido para a Clarice Lispector, o senhor lembra? Não, dessa oficina, os trechos ainda não foram definidos, né? A gente vai definir depois, mas é tranquilo essa definição, né? Mas aí o importante, assim, desse momento, né, em relação à atividade, é que ela é em grupo, né? No caso, vamos supor que dê 5 grupos ou 6, né? Aí cada grupo vai sair essa pequena história, e aí eles podem fazer em forma tipo de encenação teatral.
Foi até o que a gente estava discutindo ontem também, que puxou aquela ideia de quantos alunos irão participar. Por exemplo, se for uma turma que tenha um total de 12 alunos, então a gente colocaria 3 grupos de 4 alunos, porque 4 eu acho assim o trabalho mínimo para uma apresentação, sabe? Que a gente ainda não Não definiu definiu, a quantidade de alunos. isso, a quantidade de participantes, né? Que dependendo dessa quantidade de participantes é que a gente vai pensar nesse quantitativo por grupos, né? Quantos grupos vão dar e tal. Bom, mas em geral, a proposta daqui é eles criarem uma historinha fictícia sobre o assunto discutido, ou seja, sobre os trechos do livro que envolve física e a literatura. E a partir desse textinho que eles mesmos vão fazer, eles vão fazer uma cena teatral. Por exemplo, eles vão apresentar no próximo momento uma cena deles atuando o trecho que eles... a história fictícia que eles criaram. Porque até eu falei que eles apresentarem algo que eles escreveram, eles não apresentarem algo que a gente mesmo escreveu, até mesmo apresentar a obra, eles não se sentem tão confortável quanto algo que eles escreveram. Porque, tipo assim, quando eu escrevo uma coisa, eu me sinto muito confortável com aquilo, porque é algo que saiu de mim. E é meio que essa ideia que vai passar aos alunos. Aqui seria o 10º momento. O 10º momento... Foi que eu não ajustei, não, essa parte do segundo. Aí você vai ajeitando aí, botando o 10º. Certo, aí eu mando lá novo. Tá. No 10º momento, ele seguiria aquele mesmo padrão de sempre, 2 horas aulas, que no caso seria 1h30. Só que aqui a gente vai trabalhar uma obra que é bem interessante até, a proposta do trabalho sobre a obra, que é Alice no País de Quanto. O capítulo já está definido. Aqui está escrito Feira Fantástica de Física, só que a leitura, nós descobrimos, enquanto estava lendo ontem, discutindo a obra, que isso significa Feira Fantástica de Física. Então, é o capítulo 10. Esse livro, eu estava lendo, inclusive, hoje, alguns pontos dele. Eu não sei se é esse arquivo, mas aparecem uns errozinhos de digitação, sabe? Sim. Eu não sei se isso aí pode Ontem ser... apareceu piteira, não foi? E a gente tava... Foi. O que é piteira? A gente criou um monte de teoria sobre. O sumário tem piteira, aí quando a gente vai pro capítulo, né, tá feira. E aí tá com PH, né? A gente ficou um monte de tempo pensando, por que isso, né? Bom, o primeiro momento... Piteira era. Isso, piteira, tá no sumário. Aí você, Renato perguntou, que danada é essa piteira? Aí, quando a gente foi pro capítulo, né? Aí tá em feira, né? Aí, mas tá no arquivo, né? Do PDF. O próprio arquivo, tá. Bom, retomando. Esse primeiro momento, ele segue aquele padrão que a gente já sempre falou, e é bom sempre ficar retomando, porque isso vai acontecer várias vezes, e é bom ter isso em mente. A gente vai dar uma retomada sucinta da oficina anterior. Ou seja, eles vão apresentar as atividades sobre a cena teatral em grupo, que foi solicitado na última oficina. Ó, aqui fala, lembrando que os participantes já terão lido previamente... Deixa eu só falar uma coisinha sobre esse primeiro, né? Porque, assim, pode acontecer de uma oficina para outra, né? Dependendo do grau da atividade, esses 15 minutos eles poderem se estender ou até mesmo se comprimir, né? Uhum. Por exemplo, eu acredito que nesse encontro aqui, devido à atividade anterior ela ser mais complexa, né? Envolver uma cena teatral, pode ser que leve mais de 15 minutos, pode acontecer, né? Aí, em relação a esse tempo, a gente tem que ter essa maleabilidade. Sim, tem que saber fazer o jogo de cintura, como é que se diz, né? Para poder dar certo essa 1 hora aula, 2 horas aulas. Mas a gente trabalhar tudo nesse tempo, né? Mas eu acho que, tipo assim, essa parte do segundo momento, talvez ela deu uma caidinha também, demora... Tipo, né? É porque isso aqui é mais um padrãozinho para se basear nas próximas propostas. Porque, bom, mas por exemplo, tem uma oficina que desculpa ele interromper. Não, pode falar.
vai ser só para ele entregar, né? O texto ou um desenho, né? A pintura aí vai ser mais tranquilo. De repente, pode ser que ele exponha lá, ou queira mostrar, ou falar algum significado e tal. Mas é isso, é esse controle do tempo mesmo, né? Que a gente tem que estar sempre pensando para dar tudo direitinho. Continuando aqui. Aqui, nesse segundo momento, eles vão fazer a leitura do 10º capítulo da obra. Posterior tá errado aí o nome. Sim. Tá faltando o R. Pelos responsáveis da oficina, assim como de vídeos, provavelmente o professor colocou isso, trazendo aquela ideia do vídeo, né, do meu canal, que falei sobre paradoxo e tal. Isso. Será que é isso? Pronto. Aqui, nesse momento, vai ter aquele momento de discussão do 10º capítulo, explicação, que a gente sempre vai seguir, que eu acho que é até uma boa para poder trazer a noção palpável do que leu. Normalmente, quando você faz, como é que eu posso dizer, clube do livro, não sei se vocês já participaram, mas eu participei, na pandemia mesmo, eu participei de um clube do livro que era online, era no Google Sala de Aula, com alguns amigos e até professores. E a gente fazia leitura de capítulo e discutia. Então, na hora lá, a gente começava a ler, todo mundo na mesma hora, uns terminavam mais cedo e ficava fazendo algumas coisas dentro de casa, esperando o restante terminar. E depois disso, cada um ia dar a sua opinião sobre o que leu, ia falar como aquilo pode ser visto no dia a dia, como aquilo pode ser visto, se fosse voltado à física, na física. E isso ajuda muito a você ter aquele, como é que eu posso dizer? Aquele gatilho para entender melhor o que aquele capítulo tem a dizer. Então, assim, a gente sempre vai seguir esse padrão de explicação e discussão dos conteúdos de física verificado na leitura, que é o que eu falei que aconteceu. O terceiro momento, ele vai fazer aquela recapitalização do que foi discutido na oficina referida e vai ter uns encaminhamentos. E deixa eu só... Bom, a partir um dos encaminhamentos será, a partir da leitura solicitada, da leitura realizada, será solicitado aos estudantes que criem experimentos com materiais alternativos de baixo custo, explorando a criatividade, ficando o tema aberto para simularmos uma espécie de feira de ciência. Essa proposta aqui, quando a gente pensou nessa proposta, foi por causa que, assim, primeiramente, a gente deu uma... Desculpem o barulho aqui atrás, é porque tá passando uma moto. Primeiramente, a gente deu uma olhada no capítulo e vimos que o tema era meio que feira de ciência mesmo. Depois disso, a gente ficou pensando o que poderia ser trabalhado nessa oficina, como física. Na realidade, quando veio a ideia, a gente pensou logo, vamos botar eles para fazer experimentos de física e apresentar como se fosse uma feira de ciências, já que esse é o tema do capítulo. Só que, para ficar ainda mais interessante, a proposta ela veio que esses experimentos deveriam ser criados a partir de materiais alternativos, ou seja, pode ser feito e até melhor fazer com materiais recicláveis. Mas se for da necessidade dos alunos, eles fazer com materiais que possam comprar, porém de baixo custo. Esses materiais recicláveis, ele é até uma boa proposta, que eu me lembro que o professor Rodrigo, ele falou que estava pensando em criar um museu de física com esses experimentos, sabe, de baixo custo. Até falei para o professor Ítalo ontem, que ele é bem voltado assim para essa área. Bom, continuando. Depois dessa parte de simular a feira de ciência, que falou aqui no texto, fala a seguinte maneira. Uma vez que possibilitará ajudar tanto a avaliar o grau de compreensão dos discentes sobre o tema e leitura realizada no que diz respeito aos conceitos físicos envolvidos, o participante deverá apresentar no início do próximo encontro da oficina. No caso, a gente propôs essa feira, né? Porque como o capítulo tratava justamente, né, com essa temática de uma feira, né? Aí a gente pensou nisso. Tanto que
possivelmente no encontro seguinte, que ele vai fazer essa apresentação, esse momento vai aumentar um pouquinho o tempo, né? Também, Porque como está se propondo essa feira... Tanto que aqui nós nem colocamos tempo nesse primeiro momento. Eu vou botar 15 minutos também, só para ficar no padrão. Porque aí no 11º encontro ele vai apresentar a feira, né? Que seria os grupos. Porque vamos supor que tenham 30 participantes, né? E aí a gente divide em 6 grupos. Aí seria uma mini feirinha, né? Onde aí cada grupo ia apresentar o experimento. E partindo dessa ideia de feira de ciências, nós não colocamos um tema específico de física. Porque, tipo assim, uma feira de ciências não é só sobre cinemática. Pode até ser, mas uma feira de ciência é uma feira que engloba todo tipo de experimento de física sobre qualquer tema, e é muito bacana isso, essa interatividade. Tu tá vendo um ludião e ao mesmo tempo tá vendo um espelho que faz uma ilusão de ótica, que nem a gente fez na Spotec de 10 anos do curso de física. A gente colocou uma ilusão de ótica e ao mesmo tempo colocamos lá um ludião, uma explicação na parede sobre matéria escura, algumas coisas assim, sobre GPF. Foi bem bacana, foi bem interativo isso. Isso. E assim, nesse momento aí também ainda dos experimentos, né, a gente colocou criem ou reproduzem, né? Que aí eles vão poder reproduzir um experimento, né, sobre um determinado tema que eles vão escolher, ou dependendo da criatividade do grupo, né, e tal, pode ser que eles criem, né, um experimento mesmo. Sim. Tipo aquele que na realidade eu reproduzi, mas na tua aula, eu lembro que na aula de fluidos e termodinâmica, o senhor pediu para a gente fazer um experimento envolvendo certos temas. Daí o senhor delimitou o tema para cada esses materiais, né? Foi. Aí o senhor delimitou um tema para cada pessoa. Aí eu fiquei com termômetros e escalas termométricas. Foi. Daí nesse caso ali, eu fiz os temas, né, já foram estabelecidos. Nessa proposta, no caso, a gente vai deixar aberto, né? Sim. Mas, às vezes, o complicado de deixar aberto pode ser que concilie, mas eu acho difícil, de repente, um grupo fazer o mesmo experimento que o outro, né? Tipo assim, mas só, o que eu quero dizer é que o senhor propôs e a gente fez, por exemplo, eu fiz um termômetro caseiro, que é coisa que eles podem fazer, eu só fiz com coisa simples, fiz com garrafa d'água, um canudo, e foi bem simples, né? Na hora eu peguei água quente gelada, botei na mesa e só fiz colocar a garrafa dentro de cada um e a gente via que a água subia e descia conforme a temperatura. Maria José, me tira uma dúvida que estava me dando agora sobre essa palavra, recapitulação. Tá correta essa assim? Recapitulação. Recapitulação, né? Pronto, recapitulação. Porque eu estava justamente agora, eu estava olhando, eu digo, eu acho que essa palavra está escrita errada. Recapitulação, né? Que vem de recapitular. Exato. Aqui é a terceira proposta, né? Sim, pronto. Daí, depois disso, vai ser solicitado que eles apresentem no início do 11º encontro. Como o professor falou, pode extrapolar esse tempo aqui, mas não tem problema, a gente vai tentar fazer um joguinho de cintura, só que isso é o padrão de tempo que a gente espera que dê, né? Para dar uma hora aula. Isso. Então, deixa eu colocar aqui só para... Bom, mas aqui, o livro que vai ser abordado vai ser Viagem ao Céu, do Monteiro Lobato. Vai ser o capítulo 8. E o tema é Proeza, acho que o tema é Proeza, da Emília Marte. Esse aqui eu achei muito bacana, que até eu queria participar dessa oficina como estudante. Só porque eu achei muito massa essa proposta. Eles vão fazer a apresentação dos experimentos, tipo uma pequena feira de ciências, nesse primeiro momento. Pode extrapolar os 15 minutos, mas a gente vai tentar fazer um joguinho de cintura, como bons professores que nós seremos, né, e como já são. Faz aquele joguinho de cintura de professor para poder encaixar no tempo, né? E no segundo momento, a gente vai fazer a leitura sobre proezas de Emília Marte, que é do Viagem ao Céu do Monteiro Lobato. E a partir depois dessa leitura e de ter essa discussão e explicação da leitura,
nós vamos apresentar uma cena do filme Perdido em Marte. Vamos aprender uma ceninha de 5 minutos, pode ser, ou até mais. Mas eu acho que 5 minutos já tá bom por causa que a Feira de Ciências pode ocupar o tempo. Aí essa cena aqui vai controlar um pouquinho esse tempo. Daí, apresenta essa cena, que é só para contextualizar, como eu disse. A partir de discussões e explicações sobre o que você leu, você consegue ter uma noção daquilo no dia a dia. Então, ou até mesmo ter uma noção mais aprofundada do que você acabou de ler. Então, mostrar uma cena também trabalha esse lado mais aprofundado de compreensão. Só agitar aqui. Pois é, e nesse momento, assim, é que é um momento novo, né, eu não sei se em outra oficina houve a proposição de passar alguma cena de filme. Inclusive, a gente modificou, no nosso encontro de ontem, algumas situações das primeiras oficinas. Por exemplo, no primeiro encontro, lá que é do livro A Hora da Estrela, onde se discute a questão da origem do universo e tal, aí a gente, falando um pouco sobre o canal de Renato, né, a gente conversou, tem um vídeo lá muito interessante, aí eu achei interessante passar esse vídeo do canal dele, sobre a criação, né, ver esse vídeo, aí a gente acabou inserindo lá. Mas aí depois, quando tivermos olhando, dando aquele check-up geral, aí nós vamos ver alguma coisa que de repente pode ter sido acrescentado e não ter sido discutido, né? Sim, sim. Voltando aqui, esse terceiro momento, ele vai partir de uma recapitalização. Oxente, eu não consigo mais falar, não. Recapitulação, exatamente. Pronto, agora foi. É porque eu estava com recapitalização na cabeça ainda. Do que foi discutido na referida oficina e encaminhamentos da oficina extra. Aí, o encaminhamento dessa oficina, eu achei bem bacana, que até eu dei propostas, até na aula eu posso dar essa proposta, até na oficina eu posso dar essa proposta, que nessa oficina ela vai ser solicitado a realização de uma paródia, que os estudantes façam uma paródia. Vai ser em grupo, professor, a gente não decidiu, vai ser, ou cada um vai fazer uma. Acho que eu estou com o microfone ligado, não estou, pronto. Pode ser em grupos também, né? Agora, assim, de repente em grupo, como vai ser discutido, né? Às vezes pode ter que dar mais trabalho, né? Para eles fazerem. A gente pode, não sei. Eu queria ver a opinião de vocês, né? Se faria mesmo em grupos ou... Acho que em grupo facilita mais, porque também tudo vai depender da quantidade de aluno. Porque, tipo, se tiver uns 12 alunos, eu acho até muita música, tá ligado? Eles vão ter muito trabalho para pensar em alguma coisa autoral. Talvez formar, assim, 2 grupos, né? 2 grupos que podem ser até maiores, né? Mas para não ter, assim, muitas apresentações, 2 ou 3 grupos. Eu já me preocupo no quantitativo, na própria construção, né? Porque, de repente, terão muitas opiniões, não é? E não sei, isso pode ser bom, mas também pode acabar prejudicando na produção, não sei. Ou, às vezes, os convidados vão acabar mais se envolvendo do que... Eu entendo que o professor está dizendo que eu sou meio ruinzinho para participar de grupo. Eu acho que eu faço trabalho melhor só, às vezes. Mas, eu acho que em grupos, de repente, dependendo do quantitativo de participantes, em grupos de no máximo até 5, né? Eu acho viável, pode ser que dê certo. Sim, pode dar também. É porque, é como a gente está dizendo, eu acho até uma discussão válida para o final dessa reunião da gente hoje, que é discutir quantos alunos irão participar. E eu acho até que já é válido, porque a gente já está na reta final da construção das oficinas. E é importante, de repente, a gente já ter isso já pensado, porque vai ajudar até na própria pensamento desses momentos, né? Sim, E muitas vezes a gente pode estipular um número, mas não significa que aquele número vai ser realmente batido, digamos assim, né? Pode ser que tenha um número menor de inscritos, assim como pode ser que tenha um número bem maior e
E aí a gente tem que pensar em uma seleção também desses participantes. É E como verdade. seria feito. Todo plano, né, tem que ter flexibilidade. Nesse caso aí, a gente tem que ver que o plano tem que apresentar flexibilidade. Mas a quantidade, ela é muito interessante, porque assim a gente já faz baseada na quantidade de alunos, né, de alunos, né, e como deve ser a Isso, seleção também. é verdade. Bom, se ninguém mais tiver mais nada a falar, eu vou prosseguir, vou falar. Bom, aqui nessa parte eu achei bacana porque a paródia ela vai ser proposta a partir do tema Vida em Marte. Daí eu tava falando com o professor ontem, eu falei, eles podem até falar, por exemplo, cantar uma música, dizer que usar a palavra marciano, sabe? Porque vida em Marte, tipo, quem nasce em Marte é marciano. Aí poderia usar essa palavra aí no meio, fazer trocadilho com a palavra. Pode, é porque, tipo assim, esse negócio é muito massa. Tipo assim, com você eu viveria até em Marte. E a gente também falou que a gente ia mostrar que os nossos nomes vão para Marte, o meu e do professor Ítalo, na mesma viagem, que é em 2026, né? Se eu não me engano. Eu acho que é. Eu botei lá meu nome. Eu botei o meu Vocês são, também. vocês são chiques. Bom, mas, e tipo assim, se eu não me engano, tá aberto ainda para quem quiser escrever o nome, a gente pode propor até para eles escreverem o nome deles, só para ser mais interativo, sabe, para os alunos, essa questão de Marte, vida em Marte, essas coisas. Bom, E aí, assim, sim, pode só falar. fechando esse ponto aí, ainda a criatividade deles vai ser tremenda aí, né? Essa é uma coisa assim bem aberta. Esse discurso, por exemplo, que Renato fez agora de sugerindo alguns pontos, vai ser importantes para eles também irem pensando, até na música que eles vão pegar e fazer essa essa paródia, né? Vai ser, Não, dependendo da criatividade dos estudantes e do grau de envolvimento dos participantes, vai ficar muito legal mesmo se o eles quiserem resultado. pegar esse negócio até de mandar um nome para Marte, ele fala: eu mandei meu nome para Marte para ver se eu te encontro em outros planetas, porque você não é da Terra. Falar algumas coisas assim no meio da música, sabe? Fazendo rima, essas coisas, bem engraçado. É, Bom, continuando aqui, a última proposta vai ser naquele livro que eu propus, que foi Por que as Coisas Caem. Foi um livro que eu li e foi meio que deu a ideia para a criação do meu canal no YouTube. E também ajudou, foi a partir dele que a gente criou alguns memes, e esses memes viralizaram na internet, chegaram a ter mais de milhões de curtidas. Eu achei bem interessante esse livro, porque ele ajudou muito no meu desenvolvimento criativo. Depois que eu li ele, eu comecei a ter mais criatividade para fazer qualquer coisa, escrever, para criação de qualquer coisa, de vídeo, essas coisas, me ajudou bastante nisso. Por isso que eu o propus. O capítulo que a gente resolveu trabalhar foi o capítulo 5, que ele tem como tema: é assim que as coisas caem. É como se fosse uma explicação do porquê as coisas caem. Meio que não é explicação direta, mas é meio que uma explicação que fala: esse lápis está aqui em cima e caiu no chão. Viu? É assim que as coisas caem. Mas eu não estou explicando porquê, exatamente porquê, mas é assim que as coisas caem. A nossa proposta, que vou falar mais à frente, ela vai tentar pegar esse é assim que as coisas caem e juntar com outra ideia que é explicando por que as coisas caem, que já é meio que um trabalho a mais do que o capítulo pede, mas já é uma reforçada na ideia do capítulo e da física. Porque a física tem essa questão de sempre querer explicar alguma coisa, sempre vir... É que nem aquela discussão antiga de ciência e religião, de física e religião, que é meio que a religião explica... tipo assim, é como se a física explicasse os porquês e a religião explicar, quer dizer, a física explica como e a religião os porquês. Então é meio que nesse parâmetro que a física vem entrar aí nesse caso. O capítulo ele está dizendo como ocorre, é assim que as coisas caem, e a física vem explicar o porquê as coisas caem, que é meio que a base da física, meio que essa. Aqui a gente vai fazer aquela retomada sucinta
pegar as atividades que já foram encaminhadas na oficina anterior, vai ter apresentação, e esse tempo aqui vai dar uma extrapoladinha também, mas a gente vai fazer o jogo de cintura, que eu já falei 15 vezes aqui nessa apresentação. E vamos partir para o segundo momento. Nesse segundo momento, ele vai ter uma duração aproximada de 1 hora, sendo que essa hora ela pode se flexibilizar, ela pode estirar, ou pode diminuir até, e se melhor, vai diminuir um pouquinho, por causa que essa parte de cima vai tomar um pouquinho de tempo. E esse segundo momento, ele vai começar com a leitura do capítulo da obra, do 5º capítulo da obra. Vou botar... E nessa parte aqui, a gente vai propor uma ceninha pequenininha, porque como a gente quer que o tempo não seja muito extrapolado aqui, nesse segundo momento, a gente vai propor uma ceninha de um filme que se chama Gravidade. Eu não sei se vocês já assistiram. Vocês já assistiram o filme Gravidade? Eu não. Maria José não é muito voltada a filmes, não, né? Eu achei engraçado o jeito que Maria José falou. Não, eu não. Eu não. Eu não. Eu já vi várias vezes, inclusive, eu já trabalhei esse filme bastante, principalmente nas turmas dos primeiros anos. É um filme, assim, fantástico. Eu gosto muito dele. Maria José, resumindo, esse filme é daqueles filmes que lhe deixa angustiada, sabe? Deixa você, ai meu Deus do céu, vai logo, dê um jeito nisso, porque meio que tá acontecendo um negócio lá infinito, sabe? O filme, até o final do filme, acontecendo um negócio que é muito agonizante, sabe? Mas é relacionado à gravidade. Tem astronautas, a estação espacial, e como eu falei, como eu falei pro professor ontem, a gente pode até falar sobre isso, sabe? Falar sobre a estação espacial, sobre... a gente vai... É porque toda leitura, ela tem que se basear para poder ser fixada numa discussão e numa explicação. Essa discussão, ela sempre ajuda a fortalecer os seus pensamentos. Seja uma discussão que vá... É porque, tipo assim, as discussões hoje em dia, elas tomaram um rumo muito diferente das discussões que eu conhecia quando eu era mais novo. Eu não sou velho, mas quando eu era mais novo, as discussões eram o seguinte: eu dizia que estava errado, quer dizer, eu dizia que estava certo, outra pessoa dizia que estava certa. Aí a gente viu num livro que os dois estão errados, então os dois estão errados. Só que agora as discussões, elas se baseiam meio que uma pessoa está certa, outra está certa. Viu no livro que os dois estão errados, ele diz que o livro que está errado. Pronto, meio que isso. Então essas discussões, elas também, além de ajudar a fortalecer o seu pensamento, elas vai tentar ter aqueles caráteres que tinham nas discussões antigamente, de que nenhum pensamento é solidificado. Nenhum pensamento é solidificado, ou seja, o seu pensamento sobre um tema, ele pode ser modificado. Ele é um vaso pronto para ser reconstruído. É meio que isso. E essas discussões ajudam muito nessa questão. Eu acho que todo clube do livro tem essa questão da discussão para ajudar a fortalecer um pensamento, para poder derrubar uma ideia que está errada sobre o tema. Porque, como vocês sabem, né? O livro, ele é escrito de uma maneira, mas a interpretação dele depende de quem o lê. Por exemplo, eu li um livro que se chamava, eu não sei se vocês já leram, que é até a logotipo do meu canal, porque eu amo esse livro, que é Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu achei um livro excepcional, incrível. Ele faz muita referência a tudo da vida, tipo, ele fala sobre o peixe Babel. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o peixe Babel, mas o peixe Babel é um peixe que os mochileiros colocam no ouvido, dentro do ouvido, é um peixe pequenininho, coloca dentro do ouvido, e esse peixe, ele é um tradutor automático, que é tipo, ele vai para outro planeta, ele entende o que os alienígenas estão falando, é meio que isso. Ele vai para qualquer planeta e entende tudo. Então, o peixe Babel, além de fazer a referência ao Google Tradutor, que é o que está fazendo mais ou menos o Google Tradutor, ele está traduzindo basicamente tudo, e a tradução está ficando melhor a cada vez, a cada tempo que se passa, ele faz a referência à Torre de Babel. Não sei se já ouviu falar a questão lá das línguas e tal. Já, sim. É uma leitura interessante pra caramba. E eu li e eu achei incrível. Só que outra pessoa leu e disse que o livro não prestava porque é meio... como é que posso dizer? É algo muito retrógrado, sabe?
sendo que é o que eu estou dizendo, esse caráter de discussão, ele ajuda a ver se realmente estamos indo no caminho certo do que o autor quis escrever, ou a gente está indo por um caminho totalmente contrário. Então é meio que isso, só reforçando essa ideia, porque eu sempre gosto de tratar essa questão da explicação e discussão de livro, porque é muito reforçado em clubes de livro, que é tipo, para você entender realmente uma leitura, você tem que discutir e explicar o que você entendeu sobre ele. Bom, daí aqui eu vou exibir a minha proposta de jogo que eu fiz. Eu fiz um jogo didático voltada à questão da cinemática. Por que eu vou exibir isso aqui? Porque será proposto aos alunos que eles criem ou reproduzam um jogo didático que esteja relacionado com o tema gravidade. E essa construção será em grupo. Daí, esse jogo, ele pode ser de tabuleiro, pode ser cartas, pode ser, como provavelmente isso vai ser aplicado no momento remoto, que isso aqui já é a 12ª, a 12ª já, né? 12ª oficina, provavelmente vai ser aplicado no momento remoto, se Deus permitir, quiser. Caso não seja, mas vai ser incrível do mesmo jeito. Eles podem criar esse jogo da maneira que eles quiserem. E vai ser em grupo, como eu já falei, com o tema gravidade. Eu criei um jogo que foi para o PIBID. Eu fiz semana passada, eu criei em um dia o jogo, porque o grupo estava um pouco parado. Daí, o jogo que eu criei, ele se chama Corrida ao Nobel. Eu não sei se pode mostrar aqui. Pode, professor, mostrar? Essa aqui eu acho que é outra explicação. Pode sim, tranquilamente. Eu vou aproveitar só o fio da meada enquanto você se organiza aí para mostrar sobre Pronto, professor, eu vou fechar aqui tá, a apresentação, viu? do clube do livro, né? E eu achei interessante, inclusive, a gente pensar, não sei, nessa organização desse clube, em grupos entre os participantes, e aí esses grupos que participam, que seriam os clubes, né, poderiam também ser os grupos da própria proposta, né, de atividade que a gente está sempre direcionando, que a maioria delas tem sido em grupo, né, e é muito show essa ideia do Clube do Livro que Renato falou aí, né, e aí eu já achei legal a gente pensar em inserir no projeto. Eu gosto muito. Muito boa a ideia que, na verdade, as leituras, quando eu trabalho leituras com meus alunos, eu trabalho mais ou menos nesse formato, né, do Círculo do Livro. Se vocês Você quiserem ir vai mostrar falando o aí, jogo, Renato? eu vou mostrar o jogo. Se vocês quiserem ir falando, Pode é porque mostrar. eu tô abrindo o programa. Aí ele Ainda demora tá um abrindo, pouquinho né? de nada. Certo. Pois é, aí eu achei legal a gente pensar em inserir essa ideia do clube. Não sei se em grupos formados dentro dessas nossas oficinas, ou se seria um clube externo a ela, entendeu? E aí seria um momento a se pensar em inserir dentro da própria proposta, né, do projeto, que pode ser modificado essas questões, né, das metas e atividades. Porque, de repente, pensando nessa ideia do clube, eles podem aproveitar também, se for um momento externo ao curso, né? E aí eles é que iriam se organizar para, de repente, fazer uma leitura, né, em grupo sobre aquela obra, ou até porque a gente vai estar passando, né, previamente o que vai ser trabalhado em cada oficina, apesar de algumas ainda não estar definidos os trechos, né, como a da Hora da Estrela, que ainda não ficou definido nesse segundo momento, apesar da primeira oficina sobre esse livro já estar com os trechos mais ou menos definidos. Nesse momento do clube, é o momento em que eles podem estar lendo, também discutindo, conversando. Bem, tá, foi uma coisa que Renata aí falou, né, e aí já veio justamente essa ideia de inserir, né, no projeto. Eu acho que é um ponto interessante. Só vai enriquecer mais. E Agora aí, a gente só precisa ver como inserir, né?
Isso mesmo. Na verdade, Seria essa distinção, né? Que seriam dentro das oficinas, nesses mini grupos já pré-estabelecidos, né? Porque também a ideia dos grupos já pré-estabelecidos, o que eu penso às vezes também é de a gente tentar heterogeneizar, digamos assim, misturar mesmo, não deixar muito sempre homogêneos mesmo os grupos, né? Eles se misturarem, se diversificarem. Opa, voltei. A flexibilidade aí, como você falou, né, Maria José, anteriormente, é um ponto que entra muito nessas discussões, né? Numa oficina a gente pode trabalhar com um grupo formado por a gente mesmo, outro pode propor que eles formem, outro a gente pode misturar, e eu acho que a gente tem diversas formas de organizar os grupos. Sim. Bom, pessoal, voltando à apresentação, desculpe a demora novamente, é porque demora um pouco abrir o Photoshop no meu computador, que ele está com muita coisa, porque eu coloquei tudo da faculdade aqui e fica com muita coisa. O jogo que eu criei é esse jogo aqui, é um joguinho tabuleiro, ele não tem muitas características que chamam a atenção do aluno, a não ser a cor verde do balde de radioatividade, mas é isso aqui. O jogo é meio que esse aí. É um joguinho de tabuleiro bem simples. Ele tem início e fim. E no meio desse jogo, ele tem cartões vermelhos e verdes. Eu vou começar a explicar o jogo. O jogo ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu dar o zoom. Bom, o aluno ele pode escolher entre dois personagens. O aluno não. O participante do jogo pode escolher entre dois personagens. Richard Feynman ou Albert Einstein. Isso aqui não é tipo definitivo. Eu posso editar a foto e colocar qualquer outro jeito que eu quiser aqui, ó. Qualquer outra pessoa e quantas pessoas eu quiser. Eu acho que esse jogo aqui dá para jogar de no máximo 4 pessoas. Mas esse aqui é só um teste beta com ele. Ele não é nada além de teste beta. E funciona da seguinte maneira. Como é todo pensado no momento online, o que foi que eu fiz? A primeira pergunta que iriam me fazer é: como é que eu vou jogar um dado para os alunos verem? E a minha ideia foi utilizar a ferramenta que o Google disponibiliza para nós, que se chama Dado Virtual. Você pode escolher qual formato de dado você quiser, mas o que eu acho melhor é esse de 6 lados. Então, o aluno 1, por exemplo, Ítalo vai ser Albert Einstein, Maria José será Feynman. Então, Ítalo vai rodar o dado primeiro. Ítalo como Einstein. Rodou o dado. Caiu na casa número 1. Então, Ítalo vai andar uma casa. Maria José vai rodar o dado. Caiu na casa número 6. Eita, caiu na casa número 6. Vamos lá. 1, 2... Opa, peguei Einstein, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Maria José caiu no cartão verde. Vocês podem olhar que tem escrito, ó. Deixa eu dar até um zoom, caso não dê para ver, ó. Se cair nessa casinha, puxa um cartão vermelho. Se cair nessa outra aqui, puxa um cartão verde. Então, Maria José caiu para puxar um cartão verde. Vamos lá, Maria José. Eu quero que a senhora escolha o número de 1 a 5. Isso mesmo? Você tá... Sim, pode escolher. 3. 3. Primeira pessoa que escolheu 3. Todo mundo escolhe 5. Não sei por quê. Todo mundo escolhe 5. O Ítalo escolheu 5. Todos... Pô, quando ele me mostrou, eu escolhi o 5. O 3 é a pergunta mais fácil, é? O 5 é a pergunta especial. Mas é aleatório isso. Pode ser que tenha uma especial no 2, ninguém sabe, né? Eu não vou dar spoiler do jogo ainda, não. Só que o 5 é uma pergunta especial. Todo mundo já tirou o 5. A pergunta do cartão verde que você tirou é uma pergunta que vai fazer você avançar a casa. Então, ele tem essa ideia de você poder avançar a casa. Se você errar a pergunta, você vai ficar parado, você não se mexe. Então, a pergunta do cartão verde que caiu para você foi: se um carro vai de Caicó para Mossoró, tem uma quilometragem, em 2 horas e meia, e depois de Mossoró a Natal, com a quilometragem,
em 4 horas. E depois volta a Caicó, em 4 horas e meia. Dessa forma, calcule a velocidade média da viagem. Essa pergunta é uma pergunta razoavelmente, é média para difícil, é de média para difícil. Então, o tempo de resposta que a gente deu é de 5 minutos que você tem para responder. E se responder corretamente, você avança 3 casas. Então, é isso. Você caiu aqui. Vamos dizer que o professor Ítalo rodou o dado. Eu não sei a resposta, não. Vai ficar parada. Nem se mexe, vai ficar parada já. Vamos dizer que o professor Ítalo andou 3 casas. 1, 2, 3. Eita, caiu no cartão vermelho. Aí ele vai ter que... Parece que não são muito boas, não, viu? O cartão vermelho, ao invés de fazer... É porque o jogo de tabuleiro ele tem a ideia de fazer sempre você avançar. Só que no meio tem que ter umas pegadinhas para fazer você voltar a casa. Senão o jogo acaba muito rápido. Então, Ítalo vai escolher um cartão vermelho aleatório. Escolha qualquer um. O 2. O 2. Os cartões vermelhos, eles envolvem física, assim como todo jogo. Só que o cartão vermelho, ele tem a ideia de... Nesse caso eu vou voltar, será? De ideia de brincar, sabe? Aí, ó, cartão vermelho. Você errou a unidade de medida, volta 3 casas. É bem engraçado isso. Que é uma piadinha de física. Por exemplo, tirei o 4. No meio tem umas bem engraçadas que é tipo... Deixa eu ver se é esse 4. Se é o 4 mesmo. Tem. Einstein, você esqueceu de pentear o cabelo, volte 2 casas. No meio tem outros que é tipo assim, que é Newton, uma maçã caiu na sua cabeça, volte 3 casas. O Hawking, o pneu da sua cadeira de rodas furou, volte 2 casas. É desse jeito, sabe? Aí meio que isso, essa aqui é uma proposta de jogo de tabuleiro, ele é um jogo bem simples. Aqui não tem muitas cartas porque é um teste beta. Quando for fazer uma coisa mais avançada, aí cria um total de 40 para cada carta, tipo, 40 para cada cor de cartão, ou seja, 40 vermelho e 40 verdes, que é para ter uma coisa bem sólida, caso jogue com muito participante, com menos, mas tem aquela coisa sólida. Porque sempre tem que lembrar que eles vão voltar a casas. Renato, foi você que criou, né, nesse caso? Foi. Muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com jogos. Bom, aí, como a ideia era eles trabalharem com jogo de tabuleiro, então meio que eu vou só mostrar a minha proposta de jogo a eles, para eles terem uma noção de como é que eles podem criar. Isso não foi difícil, isso em um dia eu fiz, é uma coisinha simples que se eles quiserem desenhar à mão e até mesmo recortar, eles podem fazer isso, que é bem simples, sabe? Tem também a questão do jogo de cartas, que eu acho bem bacana. Por exemplo, como é relacionado à gravidade, eles poderiam fazer um jogo chamado Sistema Solar. E esse jogo, ele se basearia no jogo... É porque eu não lembro o nome agora, mas ele é meio que assim, você coloca uma carta e outra pessoa tem que colocar uma carta que é maior do que a sua, senão ele já perde o jogo. Então, por exemplo, eu, obviamente, vou começar jogando minhas cartinhas mais fracas que eu tenho no baralho. Ou seja, o que causa menos gravidade... Um exemplo, o que causa menos gravidade? Qual é a gravidade maior, da Lua ou do Sol? Quem causa mais gravidade? De acordo com a relatividade de Einstein, né? Curvatura do espaço-tempo, é causado de acordo com a massa. Então, como a Lua tem menos massa, então ela causa uma gravidade menor. Como o Sol tem a massa maior, então ele vai causar uma gravidade maior. Então, o cara jogou uma Lua e tu jogou um Sol. Então, tu tá na frente dele. Ele tem que jogar algo com a massa maior do que a do Sol para poder ganhar do Sol. Então, vamos lá. O cara jogou o Buraco Negro. O Buraco Negro é uma carta rara, só tem uma no baralho e ninguém sabe quando é que ela vai vir. O cara jogou o Buraco Negro e acabou com o jogo. Ele ganhou. Mas é tipo essa a ideia. Ele poderia fazer um jogo que se chama Via Láctea e brincar desse jeito com os planetas e teriam dados interessantes sobre a gravidade de cada planeta, de cada estrela, que no caso Sol tem... É muito interessante trabalhar assim nessa perspectiva de criação de alguma coisa, porque você tem diversas ideias propostas quando você tem esse tema delimitado, fica muito mais simples, sabe, de criar. Então, meio que é isso, a proposta desses encontros da gente de hoje termina por aqui, era meio que isso. Sim, aí a proposta final você mostrou? Mostrei aqui a criação do jogo.
Ah, isso, eles vão criar um jogo relacionado com o tema da gravidade, isso mesmo. Pronto. E aí, a ideia dele mostrar o jogo dele é justamente para dar como exemplo, né? Aí os estudantes podem criar algo novo ou pegar algo já feito, né? Possa encontrar na internet. E quando você coloca jogo de tabuleiro, jogo de carta, aparecem muitos, e tu pode só se basear e só mudar a figura, colocar um sol, uma lua, alguma coisa assim, que é bem mais prático, sabe? Eles reproduzirem do que criarem algo partindo do zero. Mas os alunos, eles têm muita habilidade para essas coisas. E Às gostam. vezes eles surpreendem a gente, né? Tem, sim. E como a gente, né, nós somos muito presos às nossas disciplinas, e eles, como têm esse universo de disciplinas, muitas vezes pode ajudar a terem ferramentas também diferentes para fazerem as coisas, explorar. Por exemplo, o pessoal de informática, com certeza vai dar um show, talvez, nesse momento dos jogos, né? Sim, exatamente. É Porque muito massa tem mais também pensar nessa conhecimento. perspectiva. Eles têm mais conhecimento desses programas, desses aplicativos e tal, para se utilizar. Mas Eu só muito uso o bom, Kahoot. Eu só uso o Kahoot. muito bom quando ele falou sobre o jogo, né? Eu gostei muito, porque faz essa inserção, né? Nesse momento, ao mesmo tempo dele estar divulgando o jogo que ele fez, está estimulando, né, ao pessoal produzirem os jogos propostos. Bom, é isso, né? Então, na próxima semana ficam as meninas, Maria José e Ana Eu Júlia, só, para... eu só queria dizer aqui, Rítalo, ligeiramente, que eu gostei muito das propostas que vocês apresentaram hoje. É, são propostas bem criativas, né? Bem inventivas mesmo. Desde a paródia a feirinha de ciências, e quando eu vi o título, eu disse, eu já pensei assim, dava para fazer uma feirinha simples mesmo, né, Sim, com sucatas, verdade. mas as ideias todas muito boas mesmo, gostei. Inclusive, tá mais amadurecido, né? É, e Vai, parece vai que melhorando Renato, o as técnicas. microfone, ele rendeu muito, não foi? É, tem bem mais, com certeza. Ana Júlia hoje foi que ficou mais calada, tá mais no chat. Cadê você, Ana Júlia? Tô aqui. Sou muito calada, fico só escutando, mas foram ótimas propostas. Show de criatividade. Adorei. Eu tenho certeza também que vocês vão arrasar para a próxima semana. Bem, então é isso, né? Vocês então ficam para apresentar a próxima quarta, né? E já sabem como se organizar, né? E aí são as últimas 4 oficinas, né? Então vejam que A foi um gente se mês fala, né, produtivo. Ana Júlia? A gente se fala para combinar, né? Isso, eu falo com a senhora no WhatsApp, certo? Tá certo, tá bom. Pois é, então vejam que foi um mês muito produtivo, né? Esse nosso primeiro mês do projeto, que hoje é 31, né? O último dia de março. Amanhã é dia 1º, né? O povo diz que dia 1º é dia da mentira. Eu 1º de fico, eu abril. fico pensando, porque, 1º de caramba, abril, foi muita proposta. A gente fez 12 propostas dentro do período de um mês. É muita coisa, velho. Foi muito massa. Foi, deu uma evoluída muito grande. Aí, uma assim, produção, né? o bom que nós já temos esses pontos já definidos, né? Que realmente são os pontos mais importantes, que são as oficinas, e aí nos nossos encontros a gente vai conversando mais, né? Passando esses encontros. Pronto, a gente tem sempre pensado nesse número de participantes, a gente tem ficado para definir, mas a gente acaba sempre chegando ao fim da reunião e não termina, né, devido ao horário. Mas é uma coisa também que a gente vai pensando, né, A nisso, gente pensa. justamente. Pois então é isso, pessoal. Mais uma vez foi muito bom nosso encontro. E aí, quarta-feira, a gente se encontra novamente. Eu já vou ter até que fazer tá lá no projeto e preenchendo já o primeiro mês. Eu vou
falar até com o Jorge para essa parte do preenchimento, sabe? Porque como passamos o primeiro mês, já para eu ir preenchendo para não acumular, sabe? É verdade. E aí eu mando a ata no grupo quando eu digitar hoje para vocês. Certo. Pois, boa semana, bom feriado, né? Sexta-feira. Bom feriado para todos. Amanhã não é não feriado, né? Não, Para nós. é só na sexta. Amanhã eu tô até com a prova marcada com os alunos do... E boa semana a vocês. Até semana que vem, que vocês tenham um ótimo feriado, um ótimo fim de semana. E eu estou muito ansioso para a gente começar a fazer a aplicação desse projeto. Até mais, pessoal. Tchau. Calma que vai chegar. Tchau.